Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao MBC Última Hora para partilhar consigo duas informações importantes. É que depois dos magistrados judiciais terem informado que pretendem entrar em greve por não concordarem com os enquadramentos no âmbito da tabela salarial única, hoje os magistrados do Ministério Público, os procuradores, tornaram público este comunicado de imprensa. Em linhas gerais, eles informam que hoje, dia 17 de julho de 2024, depositaram o seu caderno reivindicativo junto do governo da República de Moçambique. O que é que eles querem? Basicamente defendem a autonomia e independência financeira do Ministério Público, a questão dos salários e subsídios e também a questão da segurança. De acordo com este comunicado, os magistrados do Ministério Público dão um prazo de 30 dias ao governo para que essas situações que estão a ser colocadas aqui sejam objeto de uma resposta por parte do Executivo moçambicano. Caso isso não aconteça, obviamente, esta classe também de magistrados poderá adotar outras formas de luta que, de acordo com uma fonte desta associação, não está colocada de parte também a aderir ou organizar uma greve para pressionar o governo a resolver questões candentes que estes magistrados, essa classe profissional também exige do Executivo moçambicano. Portanto, teremos aqui uma situação em que temos os juízes, mas também os procuradores a pressionarem o governo com greves para que essas situações possam ser resolvidas, que são basicamente no âmbito dos enquadramentos da chamada tabela salarial única. Este é um assunto que queremos, nos próximos serviços noticiosos, trazer com mais detalhes, incluindo entrevistas com os responsáveis associativos destas duas organizações. Mas porque hoje é dia 17, foi o dia em que a Comissão Nacional de Eleições prometeu tornar públicas as listas de candidaturas às eleições gerais de 9 de outubro, cumpre agora confirmar que a Comissão Nacional de Eleições, através do seu presidente, Dom Mazzini, convocou para as 15h30 a esperada sessão, onde queria pedir aqui o meu realizador para que pudesse também partilhar conosco. Temos aqui a convocatória. Portanto, convocou através deste documento, peço o realizador para colocar, convocou através deste documento para as 15h30 na sala de reuniões da Comissão Nacional de Eleições uma sessão plenária que tem basicamente 3 pontos de agenda: a conhecer informações, 2, apreciação e aprovação da proposta de deliberação atinente à aceitação e rejeição das propostas de listas plurinominais de candidaturas para participar nas eleições legislativas e das Assembleias Provinciais de 9 de outubro de 2024. O terceiro ponto tem a ver com os diversos. Portanto, confirma-se este documento, através de uma fonte oficial da Comissão Nacional de Eleições, confirmou que a Comissão Nacional de Eleições, através do seu presidente, Dom Carlos Mazzini, anunciou ou convocou formalmente esta sessão. Contrariamente àquilo que alguns colegas da comunicação social têm estado aqui a dizer, às 15h30 não será divulgada nenhuma lista de candidatura. O que vai acontecer é que às 15h30 terá lugar esta sessão esperada, onde serão objeto de discussão e aprovação as listas de candidatura. Ora, de acordo com uma fonte muito bem colocada dentro dos vogais da Comissão Nacional de Eleições, até há bem pouco tempo, às 2 horas, alguns membros da Comissão Nacional de Eleições encontravam-se na sala de informática do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, vulgo STAI. É lá onde esses vogais, juntamente com técnicos do STAI, estavam a ultimar, digamos assim, essas listas que deverão ser objeto de decisão por parte dos vogais da Comissão Nacional de Eleições. E a mesma fonte dizia que não era só a questão da CAD que estava em debate, eram todas as listas que estavam a ser analisadas para que as mesmas possam ter condições para ser analisadas e debatidas pelos 17 vogais da Comissão Nacional de Eleições. Ora, uma outra fonte da Comissão Nacional de Eleições manifestava a sua indignação por entender que a CALDE, que é a Comissão dos Assuntos Legais e Deontológicos, não estava a partilhar informação suficiente sobre o processo da elaboração da referida proposta de deliberação e também do parecer, porque esta Comissão dos Assuntos Legais e Deontológicos é a comissão mãe no que diz respeito à organização de todo o processo que vai para a plenária da Comissão Nacional de Eleições ou para o gabinete do presidente. É uma comissão extremamente importante e que conta com a presença lá dos elementos indicados pelos 3 partidos com assento parlamentar, mas também os elementos indicados
pela sociedade civil. É esta subcomissão, uma espécie de primeira comissão da Assembleia da República, que faz os pareceres e também as propostas de deliberação que os vogais da Comissão Nacional de Eleições apreciam. Ou seja, é uma comissão que é constituída essencialmente por pessoas formadas em direito. Ora, por outro lado, também outra fonte dizia que não descartava que a decisão, principalmente para aquilo que é o interesse, que gera maior interesse por parte da sociedade moçambicana, que tem a ver com as listas da coligação CAD, liderada pelo senhor Venâncio Mondlane, a mesma fonte dizia que esta lista poderá ser objeto de uma análise separada, visto que a Comissão Nacional de Eleições tem, neste momento, 3 pontos, digamos, de divergência. Existe um grupo que defende a eliminação imediata das listas dessa coligação, alegando que esta coligação falhou com documentos essenciais no que diz respeito ao processo de inscrição, o que torna todo este processo nulo. Mas existe uma outra ala, se assim podemos dizer, que acha que o processo da CAD tinha que ser analisado província por província, o que poderá criar aqui que uma parte das listas possam ser aceitas, a outra não ser aceita. Ora, de acordo com uma outra fonte, este cenário é totalmente descabido, porque ou se aceita ou se rejeitam as listas. Mas existe também uma outra fonte, uma outra ala dos vogais da Comissão Nacional de Eleições, que defende que a CAD não tem razões para que não seja admitida ou não sejam admitidas as suas listas, até porque o poder da CNE de rejeitar digamos assim, as inscrições esgotou-se com a publicação em Boletim da República daquela aceitação, da deliberação que aceita a inscrição da CAD. Que neste momento, o que a Comissão Nacional de Eleições devia fazer é analisar a documentação individual dos candidatos e não perder tempo com a análise de etapas que estão completamente, digamos assim, transitaram em julgado na linguagem jurídica, tendo em conta que, a partir do momento que esta lista é publicada em Boletim da República e não há nenhum partido ou parte interessada que durante os 5 dias atacou, digamos assim, esta deliberação junto do Conselho Constitucional, esta decisão transitou em julgado, que não é possível a Comissão Nacional de Eleições vir hoje arguir nulidade desta mesma inscrição. Portanto, é este debate que, a partir das 15h30, vai ter lugar na Comissão Nacional de Eleições. Olha, olhando para aquilo que é o historial deste processo, é preciso fazer também referência que não é a primeira vez que há um debate muito acalorado em torno das listas. Em 2009, para quem já andava nas lides políticas até essa altura, pode ser recordado que a Comissão Nacional de Eleições chumbou mais de 70% das listas do então formado Partido Movimento Democrático de Moçambique. Na altura, liderado pelo falecido presidente deste partido, David Simango, tinha como secretário-geral Ismael Moussa. Portanto, foi um processo também muito sinuoso que levou debates acalorados a nível da sociedade e que levou também até à intervenção de membros do corpo diplomáticos. Para quem recorda-se, na altura, o presidente da Comissão Nacional de Eleições era Leopoldo da Costa, e lembramos daquela visita que foi feita pelo anterior encarregado de negócios dos Estados Unidos, Todd Chapman, às instalações da Comissão Nacional de Eleições para exigir que pudesse ser incluído o Movimento Democrático de Moçambique a concorrer em todo o país. Mas tal, a Comissão Nacional de Eleições não permitiu que o MDM, alegando de facto insuficiências graves e insanáveis, pudesse concorrer às eleições legislativas em todo o país. Portanto, não é novo este debate, tem sido recorrente no processo eleitoral. O fato é que esta situação não revelou-se ou não aconteceu em 2014, não aconteceu em 2019, mas este cenário de exclusão faz parte, de facto, do processo eleitoral. Ou seja, quem propõe-se a concorrer, existe esse risco de ver as suas demandas rejeitadas pela Comissão Nacional de Eleições, sendo certo que os partidos que sintam-se prejudicados ou as candidaturas que acharem que estão prejudicadas poderão atacar essa deliberação junto do Conselho Constitucional. Portanto, é este cenário que podemos trazer a esta altura, sendo certo que a MBC, a partir das 15h30, estará nas instalações da Comissão Nacional de Eleições para acompanhar uma noite, na nossa opinião, que poderá ser longa, tendo em conta a experiência do passado. Ou seja, não será em 30, 40, 50 minutos que este assunto poderá ser objeto de resolução, sem descurar também a possibilidade de haver aqui uma situação de recurso à votação, em que os membros da Comissão Nacional de Eleições posicionam-se, outros votam a favor, outros votam contra, havendo até
pessoas que vão abster-se destas votações e também vogais poderão apresentar as chamadas declarações de voto. Portanto, será um dia muito interessante do ponto de vista político e com os nervos a fervilhar a flor da pele dos candidatos, mas o fato é que hoje saberemos de uma fonte direta ou não da CNE qual terá sido a sua decisão, porque esta foi a promessa do seu porta-voz, Paulo Koenig, que anunciou que hoje, quarta-feira, 17 de julho, infalivelmente, as listas seriam conhecidas, ou seja, seria conhecida a decisão da Comissão Nacional de Eleições. Eu sou José Belmiro, voltarei mais adiante, sempre que a informação justificar. Boa tarde e até já.